Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Final de jogo da Neoquímica Arena. 2. Apenas um e classificado para as quartas finais da Copa do Brasil. E a fiel torcida aplaude o time pelo reconhecimento, aplausos e canta aí, e a prova de amor pelo time, também reconhecendo pela luta, pela garra e pela disposição nesses minutos finais. E o Internacional comemora a classificação no gol fora de casa, vencendo no primeiro jogo por 2-0 e garantindo a vaga na próxima fase das quartas finais da Copa do Brasil. E em 30 segundos tem um apito final só para você. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Douglas Clayton. Amigo e com o timaço da Rádio Futebol na Canela, Princesa do Oeste, APAD TV, RWRMS, Futebol Interior, Red Pira Esportiva. Vamos juntos! Está começando mais um apito final. Se pintar jogador, pode chamar. 2 para o Internacional, 1 para a equipe, ou melhor, ao contrário, né? 2 para o Corinthians, 1 para o Internacional. Corinthians precisava de mais um gol para poder levar para os pênaltis. Não conseguiu. O Inter, por outro lado, está classificado, faz a dupla com o Grêmio, representando aí o Rio Grande do Sul na próxima fase da Copa do Brasil em bolsa, 4 milhões de reais. Resultado final também em Salvador, Vitória 4, Atlético Paranaense 0. Primeiro jogo, 2-0 para o Furacão. O Vitória reverteu em Salvador, 4-0 Vitória. Vitória também classificado para a próxima fase. Thiago Lopes Faria, saída dos times, situação de momento na beira do gramado. Boa noite, Douglas. Um abraço para você, para a galera ligada no apito final. Jogadores do Inter vão lá comemorar com a sua torcida, né? Torcida que canta eliminado. Os corintianos estão lá nas organizadas e a torcida corintiana apoia, afinal de contas, semana que vem já tem decisão, né? Mais uma decisão, Libertadores da América, o Corinthians pega o Rosário Central, reeditando o confronto de 2000 nas oitavas de final. Então, cada elenco comemora com o seu torcedor, aguardando a galera passar por aqui. Muito bem. Odair Matimiano, 2-1 Corinthians, mas Corinthians ganhou, não levou na soma dos resultados. Deu Colorado, Odair. Boa noite. Seja bem-vindo ao apito final. Boa noite, Douglas. Boa noite ao apito final. O Corinthians venceu, mas não fez uma grande partida, né? A pressão que teve no primeiro tempo foi muito foi mais pela postura do Inter, Odair, né? Pois não. O herói do Colorado, Bernabé, vamos ouvi-lo. Conseguiram também marcar. Queria que você falasse dessa partida que a gente acompanhou com tanta emoção e que eu tenho certeza que para vocês é ainda mais emocionante por todo o trabalho que vocês têm feito em conjunto, né, Ben? A gente sabia quão importante era ganhar esse jogo contra esse time. Sabíamos que era muito difícil, mas a gente se preparou muito bem, trabalhou muito. E faz muito tempo que a gente não está em quarto de final. Então, agora é comemorar com toda a nossa gente, porque merecemos e essa equipe merece. Então, nada,
siempre feliz y contento pela confiança, por todo o apoio da torcida e toda a nossa gente que nos acompanha. Como que você se sente no Internacional? Mais de 100 jogos, tem aí o seu gol na temporada, né, de número 9, e você vai conseguir dormir essa noite? Porque eu sei que você começou no futebol porque era uma criança que não dormia, os avós falaram, vai fazer futebol sim para você dormir. Qual que é o sentimento agora? Não, eu acho que sim, hoje vamos poder dormir tranquilo, é uma felicidade muito grande. Então, nada, é para toda a nossa gente, para minha família que está ali apoiando, minha filha, um beijo grande. Então, nada, feliz, muito obrigado. Tá aí Bernabé passando por aqui. Vamos ouvir agora Gustavo Henrique, jogador do Corinthians, zagueirão. Gustavo, jogou de uma maneira no Beira-Rio, não conseguiu o resultado. Joga de uma maneira diferente, tem que buscar aí o gol que toma. Você acha que de alguma maneira essa mudança do jeito de jogar interfere na eliminação? Com certeza, o primeiro jogo foi um jogo que um jogo muito morno, a gente tentou criar jogadas, a gente não conseguiu. A gente ficou muita gente atrás da linha da bola e acabou dificultando as criações de jogadas, e para esse jogo foi totalmente diferente. A gente, desde o primeiro minuto, buscando o gol, pressionando o adversário. Infelizmente, conseguimos fazer 2 gols, mas infelizmente tomamos um. Agora, que tipo de reflexo pode dar essa eliminação, pensando que já tem Libertadores e tem a sequência do Brasileiro, velho? Cara, tem que continuar. Acho que a gente não pode parar. A gente vem trabalhando muito. Pedir desculpa ao nosso torcedor pela eliminação. Precisamos dele mais que nunca agora. Pode ter certeza que aqui tem um grupo muito trabalhador, que sempre dá o seu melhor. Infelizmente, o primeiro jogo não saiu da maneira que a gente queria. Depois, para correr atrás, é um pouco mais complicado. Agora é pensar para frente. Esse aqui já passou, infelizmente a gente não conseguiu, e bola para frente agora. Valeu. E Gustavo Henrique falando junto ao canal Amazon Prime. O campeão, atual campeão, é eliminado precocemente nas oitavas de final, Odair. Olha, Thiago, a gente sabe, né, que o Corinthians não vive um grande momento. Muitas coisas fora de campo, transfer ban, essa polêmica que está do Memphis, jogadores machucados. Então, eu acho, como o ano passado eu não acreditava e o Corinthians não tinha time para ser campeão, eu acho que esse ano o Corinthians foi até onde que dá. E para a torcida corintiana, vai ficar o gosto amargo, sem dúvida nenhuma. Mas nesse momento, talvez ficar em 3 competições para o Corinthians não é a melhor coisa, né? Ficar se dividindo em 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O Corinthians hoje tem talvez uma equipe para brigar ali na parte do meio do Brasileiro, e nada mais do que isso, porque o time do Corinthians é muito limitado. As peças de reposição do Corinthians são limitadas. O Corinthians, na minha visão, tem uma boa equipe quando estão todos aptos a jogar. Fora isso, não. Então, não me surpreende essa eliminação do Corinthians. Me surpreendeu a maneira que o Corinthians entrou em campo hoje para jogar, né, que é totalmente diferente do que a gente conhece da forma de Diniz de jogar, mas é um time que, aos trancos e barrancos, conseguiu força para vencer o Inter, que também vive um péssimo momento. E o Inter, que entrou no primeiro tempo só se defendendo, quando viu que poderia agredir um pouco mais o Corinthians, também fez isso e conseguiu o seu gol. Prova que, às vezes, você ficar só atrás, você vai sofrer muito. O Inter, basicamente, não sofreu o segundo tempo, né? Teve o gol, teve a bola na trave, mas fora isso, o Corinthians não conseguiu produzir muita coisa. Então, para o Inter, talvez essa vitória é muito, né, importante para a sequência da vida do Inter em 2026, mas para o Corinthians a derrota é lógico que vai pesar, é lógico que é frustrante, mas pensando no Campeonato Brasileiro, pensando em fugir definitivamente
lá da zona de degola, né, do Z4, talvez não é de todo ruim, não. Tudo bem. Aí, vitória do Corinthians, classificação do Inter. Odair Martimiano, e agora, né, o Corinthians agora tem que mudar a chave, você já falou, né? Questão da Libertadores da América, e focar no Campeonato Brasileiro para poder tentar beliscar alguma coisa. Quem sabe uma vaga na Libertadores é possível, Odair? Olha, Douglas, eu acho que ele vai a tendência é ele brigar por essa vaga, né? Ali entre sétimo, sexto eu já acho um pouco mais. Brigar ali entre o sétimo colocação, talvez buscar a última vaga da Libertadores. Não é nada fora do normal, não. O Corinthians precisa focar bastante no brasileiro. Primeiro, né, fugir de vez da incômoda segunda página da tabela, né, frequentar e permanecer ali na primeira página, entre os 10, para depois visualizar algo a mais no brasileiro. Porque também ficar só ali 13º, 14º, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito 3 pontos te deixa ou lá em cima, né, ou te coloca na briga de novo para voltar para a zona de ali no Z4. Então, volto a falar, a eliminação do Corinthians é frustrante para sua torcida, mas depois que você para e vira a página, né, focar mais agora no Brasileiro e na Libertadores, tem uma parada dificílima, porque a partir do momento que você tem muitos jogos decisivos, e com um plantel pequeno, como está o do Corinthians no momento, né, com muitas baixas em questão de lesão, não é vantajoso também. Você começa a dividir muitas as forças, e aí você pode chegar sem força nenhuma, né, no restante dos jogos. Então, vira a chave para o Corinthians, vira agora pensar no próximo jogo, se não me engano, depois o Thiago pode até trazer, se não me engano é contra o Bragantino, já valendo Campeonato Brasileiro, parada difícil. É isso aí. Né? Domingo, vamos transmitir, inclusive. Exatamente. E o Bragantino é outro que sempre complica a vida do Corinthians, né? Então, em termos de classificação ali de brasileiro, vai ser muito difícil o jogo, e o Corinthians tem que focar agora exclusivamente nesses jogos para poder sair e aí sim começar a pensar em beliscar uma vaguinha, né, na Copa na Libertadores do próximo ano. Thiago Lopes de Faria, e o Inter? O Inter passou, está na próxima fase da Copa do Brasil, não tem competição internacional para disputar, né? Agora tem que virar a chave, porque o Inter também não está numa situação muito boa dentro do Campeonato Brasileiro, Thiago. A situação do Inter é pior que a do Corinthians. Ele está mais ameaçado do rebaixamento. O Corinthians deu uma melhorada boa com o Diniz, né? Principalmente como mandante. O Corinthians do Dorival não fazia mal para ninguém quando jogava na Neoquímica Arena. O Diniz perdeu apenas um jogo, que foi para Platense na última rodada da Libertadores. Agora o Inter tem um problema crônico jogando em casa. E quem está nessa luta contra a Degola não pode ter esse tipo de problema, de não vencer jogando em seus domínios. O Inter tem uma escolha de Sofia. Hoje até o pessoal do UOL, eu consegui me irritar com jornalistas que eu tenho a maior profundo respeito. O pessoal estava debatendo, e se o time chegar na final e for rebaixado? Lembrando que a Copa do Brasil dá 2 vagas na Libertadores. A partir deste ano, o campeão vai direto para os grupos, o vice-campeão vai para as eliminatórias. Se o Internacional chegar à final e for rebaixado, a vaga vai para outro. Esse cenário mudou. Nós tivemos aqui do nosso lado o General Cabaleiro, que foi campeão da Copa do Paraguai na última temporada, e a Copa do Paraguai dá vaga na Libertadores. Mas como ele foi rebaixado no Campeonato Paraguaio,
Quem foi o 2 de maio. E hoje o pessoal lá do UOL estava debatendo essa resenha, como que será? Eu vou dizer o que disse lá em 2012. Estava na Rádio Segredo FM, que é do lado da RWRMS, geograficamente falando. Não adiantou nada o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil. Naquela época podia ir a Libertadores e jogar a Série B. A prioridade do Internacional é não cair. O Internacional está fazendo vestibular para um segundo rebaixamento. Ano passado, quem salvou o Inter foi o Palmeiras, que ganhou do Ceará. A vitória do Inter não bastava para o Internacional. Quem salvou o Inter ano passado foi o Palmeiras. É óbvio que nesse momento o Inter não está na zona do rebaixamento, quem está é o Grêmio. Mas não dá. Não dá para o Internacional continuar gastando muito, como o Corinthians gasta, como o Grêmio gasta, como o Santos gasta, como o Vasco gasta, e ficar brigando contra o rebaixamento. É uma gestão, Douglas, desastrosa do Alessandro Barcelos, cara, que mandou para se defender do jogador que quebrou o Gabriel Peck, um áudio fake, velho. Olha o que virou o Internacional. É óbvio que o torcedor não quer saber disso hoje, tem que comemorar. Tira um rival que depois do Grêmio é o maior rival do Inter, é o Corinthians, vai comemorar muito, mas eu não vejo o Inter chegando à final da Copa do Brasil. Não vejo mesmo, porque vai afunilar junto com o Campeonato Brasileiro, Douglas. É verdade. Rafael Cabral, a próxima fase da Copa do Brasil, vamos ter grandes jogos, né? Vai ter o sorteio terça-feira, nós vamos saber quem pega quem, mas times... É uma surpresa para você a classificação? Você esperava algo que o Corinthians pudesse reverter? Ou você já, para você é uma surpresa, no caso, o Inter tá na próxima fase? Ou você acreditava numa vitória do Corinthians? Porque podia acontecer, assim como o Vitória reverteu lá. Vamos ter bons times na próxima fase, Rafael. Sim, não foi surpresa nenhuma, né? O Corinthians, dependendo do resultado que poderia acreditar numa vitória e principalmente de uma virada como essa, né, dentro de uma maneira, agora sim, de uma maneira que aconteceu aí com o nosso microfone aqui. Mas tá tudo restabelecido. Mas repetindo, zero surpresas, tá, meu caro Douglas? E principalmente que o Corinthians acreditava na virada, acreditava por conta de um bom momento que tá com o Fernando Diniz na equipe do Corinthians, o Internacional muito mal no Campeonato Brasileiro, 16º colocado, né, próximo do Z4, isso que o Corinthians teve alguns momentos aí, o Douglas, e que o Corinthians não aproveitou e que o Internacional faz nos seus jogos, nos últimos jogos, aquela tática de se defender intensamente numa marcação forte para conseguir ter nos contra-ataques. Na mesma situação, no mesmo roteiro que tem aí nos jogadores que tem no ataque, os três principalmente, Carboneiro, Bernabé e Alan Patrick. O gol que decidiu o jogo para o Internacional foi o gol do Bernabé. Dos dois jogadores que teve em campo foi o Alan Patrick e o Bernabé, que decidiram para o Internacional o gol que foi da classificação. E o lance que o Corinthians bobeou na defesa, que teve que sair jogando. Ficar só na defesa que não pode. Isso daí é claro, que tem que sair jogando para tentar segurar o resultado, mas para tentar reverter, melhor dizendo, o resultado. Mas o Internacional teve no lance que fez o gol, e aí teve essa classificação para a equipe do Internacional. Mas o Corinthians tem também um jogo complicado. O Fernando Diniz, além também da torcida do Corinthians, aplaudiu o time pelo reconhecimento, pela garra, pela disposição que teve até o último minuto de jogo, beleza, mas não foi uma boa partida do Corinthians hoje, né, para tentar conseguir reverter o resultado que foi lá em Porto Alegre. Mas o Internacional se classificou, o Corinthians vai encarar contra o Bragantino e contra a equipe do Rosário Central, que vai jogar na próxima semana pela Libertadores. E tendo essa mudança também, meu caro Douglas Cleiton, isso mostra que a equipe corintiana tem os seus objetivos, né, para conseguir passar de fase da Libertadores, também tentar crescer de produção do Campeonato Brasileiro, mas hoje não teve
não foi uma boa partida do Corinthians. E só por um detalhe, Douglas, para eu fechar aqui, que tem uma notícia aqui que o Alex Cobar, nosso companheiro da Rede Globo de televisão, realiza uma cirurgia para retirada de tumor na região do peito. Tá? Nessa quinta-feira, o Alex Cobar passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no timo TIMO, localizado na região do peito. O procedimento foi realizado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. Segundo informações do GE, ele passa bem e, de acordo com a equipe médica, o tumor apresentava a aparência benigna e a retirada foi recomendada após ser identificado durante a investigação do quadro de saúde do jornalista. A expectativa é que a cirurgia também contribua para o controle dos sintomas da miastenia, doença autoimune com a qual o Escobar convive, e o diagnóstico ganhou repercussão após o apresentador passou mal no meio da Copa do Mundo, inclusive durante uma participação do programa Encontro na Rede Globo em julho, durante a Copa do Mundo. E a doença afeta funções como fala, mastigação, e ele segue em recuperação após a operação. E também as informações também são da colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis. Então toda a força também, uma pronta recuperação para o nosso companheiro Alex Escobar, da Rede Globo de televisão, que está aí se recuperando e que possa voltar, né, ao convívio de todos os companheiros, também amigos mais próximos aí, uma pronta recuperação para o Alex Escobar, que atualmente ele está na Rede Globo de televisão, o Douglas. Nossas orações aí para o Alex Escobar. Thiago Lopes Faria, os vestiários fechados? Ainda fechados, aguardando tanto Paulo Pesolano quanto Fernando Diniz. Provavelmente a gente só vai conseguir ouvir eles no Giro Esportivo, mas se alguém pintar por aqui, eu informo. Eu só queria registrar, porque eu não falei do Corinthians, que para mim o Odair trabalha comigo há quase 15 anos. A forma como o Corinthians jogou hoje, eu repudio assim ferozmente. Principalmente para um técnico como o Diniz. Muito cruzamento e a massacrante maioria errado, por baixo. Uma coisa é você cruzar a bola na área e os caras ainda causarem perigo. A outra é você não ter força na perna para fazer a bola chegar sequer no peito de alguém. Foi um open bar de cruzamentos errados. Aí a pergunta que fica, será culpa do gramado? Porque aqui no Jacques da Luz, que é um prédio, é uma porcaria, talvez um dos piores gramados do Brasil, os caras ainda conseguem pôr a bola dentro da grande área na cabeça dos caras. Hoje foi um absurdo o que o Corinthians errou de tentativa de cruzamento, e eu saio profundamente irritado numa transmissão como essa, porque isso me irrita. O Odair sabe bem, bola na cabeça dos caras para o zagueiro tirar já me irrita. Quando o animal não consegue nem colocar para o zagueiro tirar pelo alto, vai ser uma noite tenebrosa, Douglas Cleiton, a maneira como o Corinthians se portou em campo hoje. Muito bem. Odair Martimiano, agora, terça-feira, 11 da manhã, sorteio. Temos aí os 8 que vão disputar aí a próxima fase da Copa do Brasil, né? A dupla Grenal, Cruzeiro, Atlético também, né? Temos aí o Palmeiras, o Santos, a equipe do Vasco e a equipe do Vitória. O que esperar dessas equipes? Lembrando que Cruzeiro, Palmeiras, esses estão na Libertadores. O Atlético na Copa Sul-Americana, né? O Grêmio não briga, não está. O Vasco também na Copa Sul-Americana. Mas aí tem times que só vai ter como Copa a Copa do Brasil, Odair. Olha, eu estou até abrindo aqui a classificação, porque Vasco classificado, está fazendo um campeonato digno de Série B. Inter classificado. Thiago acabou de falar que está fazendo vestibular para voltar para a Série B.
Concordo. Grêmio classificado. Hoje estaria na Série B. Vitória classificado. Confesso que eu não lembro a classificação do Vitória. E o Atlético Mineiro classificado. Não faz um bom Campeonato Brasileiro. Está brigando também na parte de baixo. Santos classificado. Fazendo vestibular e é repetente ainda, né? Porque está fazendo já uns 3 anos o vestibular para ir para a Série B, para voltar para a Série B. Cruzeiro. Esse tá ali, não chove, não molha. E o outro é o Palmeiras. Esse é fora da casinha, né? Por tudo que... Cruzeiro acordou tarde, né, Odair? O Campeonato Brasileiro vai brigar por Copas. Exatamente. Então, dos classificados, para mim, só Palmeiras e Cruzeiro que estão numa situação... O Palmeiras tranquilo em termos de brasileiro e o Cruzeiro, mesmo acordou tarde, mas está em uma situação ainda que dá para não ficar perigosa, né? Por enquanto. O resto está tudo brigando na parte de baixo da tabela. Então a Copa do Brasil hoje, para esses times, virou a grande salvação, como foi a salvação do Corinthians no ano passado. Porque a nível de brasileiro, essas equipes, a grande perspectiva desde brasileiro é não ser rebaixado. Mas e aí? Adianta você ficar passando de fase na Copa do Brasil e tá vivendo esse momento caótico no brasileiro? O Thiago acabou de falar que não. Não adianta você ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, esses times têm que... eu acho que, assim, Palmeiras, né, Flamengo, esses times lá da parte de cima, tudo bem. Brigar pela ponta, brigar pelas Copas também. Mas um time, especificamente como Inter, Grêmio e Santos, esses não dá para você ficar pensando em Copa do Brasil, sendo que a água do rebaixamento já passou do nariz. Então, você tem que focar muito mais. E a partir do momento que vai afunilando a Copa do Brasil, você tem que exigir mais ainda do seu plantel, mais ainda da sua equipe. E isso pode ser temerária para a sequência desses times no Brasilão. Para a torcida, não interessa ganhar. Mas ganhar passar de fase nesse momento, às vezes é até pior do que você ficar pelo caminho, porque fica no caminho, basicamente você vai focar, né, exclusivamente em não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o grande foco, porque ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado, você não vai para lugar nenhum, né? Principalmente em termos de receita. Você vai ganhar alguma receita agora, mas a Copa do Brasil é a Copa que dá mais dinheiro, tá? Mas o que você vai perder na próxima temporada? Tem que pensar nisso também. Então, o campeão, ele leva o dinheiro, né? Mas aí, rebaixado, você perde direito de transmissão, você perde a receita, cai drasticamente, com certeza, para quem é rebaixado. Daí. O Douglas e o Odair. Fala comigo. O Odair falou da dupla Grenal e do Santos, né? Me parece, e vou colocar o Vasco, porque o Vasco também está ameaçado do rebaixamento, né? Tá lá dentro. Só que o Vasco está sinalizando assim, é um semáforo Vasco, que o Pedro Emanuel vai dar conta do recado. O time assim melhorou absurdamente do Renato para o Pedro Emanuel. Mas hoje o Grêmio não joga bem, apesar de ter passado do Mirassol. O Santos não performa bem. E o Internacional, eu não sei se essa maneira reativa que hoje o Inter entrou para não perder, como entrou contra o Corinthians no Beira-Rio e entrou contra o Flamengo, se vai ser suficiente para você não cair. Você tem que conquistar vitórias. E o Campeonato Brasileiro é mais difícil, Douglas, que a Copa do Brasil.
principalmente a mobilização. É muito mais difícil você mobilizar para 38 finais do que para 2 jogos específicos. Então, eu acho que o Vasco hoje, anota aí, Douglas, dia 6 de agosto, o Vasco sinaliza que provavelmente vai escapar dessa situação incômoda. Ô, TLF, eu concordo plenamente com você. Eu até nesse detalhe, porque foi apresentado ontem contra o Fluminense Futebol Clube, que até também que deu um nó tático em cima do Luiz Beldia, né? Depois de uma preparação que o Vasco pós-Copa, né, tendo uma evolução, né, começando a ter de uma derrota contra o Vitória da Bahia, né? Que nós transmitimos aqui na Rádio Futebol na Canela. Tendo uma evolução, continuando tendo, né, evoluindo nesse jogo contra o Fluminense agora, nos 2 jogos, nesse segundo jogo que demonstrou uma organização, comprometimento tático daquilo que ele quer e principalmente no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova vai ser, não vai ser diferente, né? Contra o Bahia, que está lutando pelas primeiras colocações hoje, que a equipe é o 5º colocado na competição, 32 pontos no Campeonato Brasileiro, e que o Vasco vai tentar conseguir acreditar que possa vencer esse jogo fora de casa e tentar conseguir ganhar os pontos que podem conseguir colocar o Vasco para o primeiro pelotão, lutando aí por uma vaga na Libertadores, inclusive, porque o Pedro Emanuel chegou colocando de uma equipe que é a cara, colocando a base também, inclusive o Ramon Henrique, de 18 anos, jogando bola muito bem, né? Quando ele entrou nas partidas que teve aqui jogando, dando o seu melhor e também dando conta do recado no meio de campo, enfim, e o Andrés Gomes sendo o melhor jogador da equipe até agora nessa equipe do Vasco, o Andrés Gomes. Isso é que mostra que o Vasco da Gama está tendo uma evolução, né, melhor do que as outras equipes que estão aí na Copa do Brasil, o Internacional, o Santos, as equipes que estão aí lutando para ser campeão, até do Grêmio, inclusive, que está de uma situação bem complicada também no rebaixamento, né, lutando contra esse rebaixamento, mas o Vasco, nesta forma, está performando aí muito bem, dando uma evolução com o técnico Pedro Emanuel. Muito bem, nós estamos aguardando os técnicos, mas tudo indica que vamos ouvi-los amanhã no Giro Esportivo. Vestiários ainda permanecem. Douglas, segue fechado, tá? Tanto do Inter quanto do Corinthians. Do Corinthians acredito que vai demorar bem mais. Amanhã, com certeza, no Giro Esportivo a gente traz a palavra do Diniz e também do Pesolano. Muito bem, são 10h37 pelo horário de Brasília, 10h37, 9h37 no Mato Grosso do Sul, 9h37. Vamos eleger agora o pior jogador em campo. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Muito bem, vou começar com você, Odair Martimiano. Melhor em campo, eu vou de Caio César pelo primeiro tempo. Não, pior. Pior. Ah, é o pior. Começa pelo pior? Não é pelo melhor? Olha, pior em campo, né? Pior em campo. Eu ia votar no intervalo, até anotei aqui, que seria o técnico, o Paulo Pesolano. Só que ele mudou, né, o Inter. Eu, falar a verdade, eu não gostei do Carboneiro. Né? A bola não chegou pelo primeiro tempo, depois teve uma falta, uma simulação bizarra, né? Que ele ganha cartão amarelo. Eu confesso que eu não gostei. Carboneiro, para mim, é o pior em campo. Rafael Cabral. Eu tava pensando aí do pior em campo e também, né, vou de Carboneiro por conta que no jogo, né, que é de velocidade pelo lado direito,
não conseguindo ter uma regularidade dentro do jogo, né, de uma pressão que teve a equipe do Corinthians, é claro, né, de uma marcação na defesa, composta pelo lado esquerdo pelo Matheus Bidu, que fez uma boa partida, inclusive o Matheus Bidu, mas o pior em campo vai para o Carboneiro, camisa 7 do Internacional. Thiago Lopes de Faria, você. Siga os relatores. O Carboneiro tinha uma função, puxar o contra-ataque. Só que o Carboneiro é igual um jogador que foi campeão aqui no Mato Grosso do Sul pelo Operário, chamado Irapuã. Ou ele pensa ou ele corre, ou ele pensa ou ele corre. E hoje o Carboneiro nem correu, nem pensou. Siga os relatores. Por um momento, bem. Eu xingar. A hora que você falou um jogador que foi campeão. E eu falei, será que ele vai falar do Leandro já? Aí eu ia. Meu Deus. Enfim. Eu também sigo os relatores. Ainda não é 10 horas no Mato Grosso do Sul, gente. Sigo os relatores também, Carboneiro. Agora sim, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Começando pelos mais velhos, Thiago Lopes de Faria, melhor em campo. Vai lamber sabão. Eu ia falar outra coisa, mas eu não posso. É o seguinte, cara, o Maripan só falhou no gol. Mas aí a culpa foi mais do Matheus Cunha do que do Maripan. O que o Maripan jogou nos dois jogos, foi uma enormidade. Se o Corinthians foi pobre hoje, problema do Corinthians, né? Se ele facilitou o trabalho do Maripan, do Mercado, do Bruno Gomes. Bruno Gomes, baita jogo também. Mas eu vou no Maripan. Apesar do gol na bola aérea, né? 2 gols na bola aérea, né? Mas o primeiro não foi pelo lado dele. O segundo, achei que o Matheus falhou. Maripan. Odair Martimiano. E para você? Eu voto no Caio César. Primeiro tempo, para mim, muito ligado, né? Puxando bem, abrindo bem os lados do Corinthians ali pelo lado direito, buscando o jogo, fazendo cruzamento, participando ativamente do jogo. Para mim, gostei muito do Caio César no jogo. Rafael Cabral. Eu aposto no melhor em campo, né? Melhor em campo. E Isso. vejo que o Matheus Bidu jogando aí melhor, né? Na lateral esquerda, tendo as roubadas de bola, fazendo desarmes aí no setor de defesa, juntamente com o Gustavo Henrique, né? Para tentar impedir a aproximação do Carboneiro no setor direito de ataque. E também ajudando no ataque, né? Fazendo os cruzamentos. Inclusive que originou uma assistência para o gol do Corinthians, né, no segundo tempo, o gol marcado pelo Pedro Raul. Então, meu voto para o Matheus Bidu, camisa 21 do Corinthians. Bom, agora sou eu que sou mais novo, né? Vamos lá. Eu vou de Maripan. Vou desempatar. Maripan, portanto, leva o nosso troféu Marcelo da Silva e sempre a nossa homenagem ao Marcelo da Silva. Gente, a arbitragem interferiu ou daí? De forma alguma. Se não foi uma excelente, uma extraordinária arbitragem, acho que não comprometeu, não. Parou alguns lances até demasiadamente, mas conduziu os lances polêmicos tudo a seu favor. Teve um escanteio que ele deu, mas ele poderia ter marcado, que não foi escanteio, ele poderia ter marcado falta. Para mim, passa com uma nota aí de 7, 7,5, tranquilamente. Thiago Lopes, sua nota da arbitragem. Ele não interferiu na classificação, mas ele não foi nem o árbitro que errou. Aliás, ele fez uma arbitragem quase perfeita. A culpa foi do VAR. Para mim, 2 gols irregulares. O primeiro gol do Corinthians, o Pedro Raul tira a atenção da marcação
estava em posição irregular, e aí o VAR deveria chamar o árbitro para ver na interpretação do árbitro se o árbitro entendia que o Pedro Raul atrapalhou a defesa e o goleiro do Internacional. Primeiro gol. E o gol do Inter, o Alan Patrick ajeita a bola com o braço. O árbitro também deveria ter sido chamado para ver se na interpretação do árbitro houve intenção ou não do Alan Patrick levar vantagem com esse braço. No frigir dos ovos, como errou para um gol e errou para outro gol, ele não influenciou no resultado da partida. E vou repetir, não é o árbitro, é o VAR que deveria ter chamado e não chamou. O árbitro foi muito bem, uma encheção de saco insuportável. Olha, eu odeio isso, odeio mesmo. Só que enquanto não tiver um árbitro com saco... O senhor tá nervoso hoje? O senhor tá... Cara, me irrita aquele bolinho de jogo. Não tá acontecendo nada, o Douglas, nada. O cara marca uma falta, 150 negros em cima dele. Ou 150 branco, ou 150 índio em cima do árbitro. Enquanto não tiver um árbitro que amarele todo mundo, não vai parar isso. Pô, eu odeio bola aérea. Odeio só bola aérea. Quando a bola aérea é pra não, eu odeio mais ainda, entendeu? E ainda gente enchendo o saco do árbitro, que foi muito bem. E tem mais uma. Tem mais uma, que é a mais importante. Eu vou ter uma conversa com o Rafael na hora que acabar a transmissão. Porque, olha, ele não passou no teste. Rafael Cabral, só nota. Veja você, ele falou e não deu a nota dele da arbitragem. Não, Rafael Cabral. Pipoqueiro, porque ele é pipoqueiro, ele não tem coragem. O apresentador não prestou atenção. Bonito. O apresentador não prestou atenção. Não, o senhor não falou a nota. Beirou a perfeição. 9,5. Ele só não tirou 10 por culpa do VAR. Não, mas o senhor... Muito Tá bem. Ô Douglas, tá vendo como que ele não tem coerência? Ele acabou de falar assim, a culpa é do VAR, a culpa é do VAR. E não dá 10? Ah não, vou dar 9,5 porque ele errou, a culpa é dos outros. Ele é pipoqueiro, cara. Você tá nervoso, Dair? Tá nervoso? O que tá acontecendo? Você me lembrou do Leandro Iá. Ah, vá. Rafael Cabral, a nota da arbitragem. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou dar nota 9 pro árbitro, o Felipe Fernandes de Lima, que ele conduziu bem no jogo, mas também pela polêmica da arbitragem. O próximo jogo vai ser contra o Palmeiras, né?
fora de casa, né? Jogo contra o Palmeiras fora de casa, às 4 horas da tarde, pelo horário brasileiro, no Nubank Arena. Próxima partida pelo Internacional do Campeonato Brasileiro, mais um jogo fora de casa pelo Campeonato Nacional. Grande abraço a todos, amanhã temos aí o Planeta Bola, às 10 horas da manhã no horário de Brasília e às 9 da manhã, horário do Mato Grosso do Sul. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau, uma ótima noite. O homem voltou, daí? No vídeo ele tá, agora não sei se ele tá de corpo e alma. De corpo... Thiago Lopes Faria, os compromissos do Corinthians no mês de agosto. Não tá não. Ele deve estar editando alguma coisa lá. Muito bem. Odair Martimiano, foi um prazerão trabalhar com você em mais uma jornada. Prazer foi meu, né, de estar aqui com as feras a nível nacional agora, né? Um jogo onde que eu esperava um pouco mais do Corinthians, né, e um pouco mais do Inter, mas de uma forma geral classificou, né, quem melhor aproveitou os dois jogos, e nesse caso foi o Inter. Abraço a você, abraço ao Rafael e pro Thiago, um aperto de mão só, não quero dar um abraço nele. Que coisa, hein? Thiago Lopes Faria, prazer trabalhar contigo. Até a próxima. Muito bem. Voltou agora no rádio. Nós tivemos uma oscilação aqui. Estava ao vivo no YouTube, tá? No YouTube não tinha caído não, só no rádio. Douglas, peço perdão aos ouvintes aí. Uma oscilação no finalzinho do nosso apito final. Foi um prazer, viu, Douglas? Grande abraço para você. A gente se encontra amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço pro Odair, pro Rafael Cabral. Muito bem, amanhã no Giro e sábado tem Remo e Atlético. A você uma boa noite, fique com Deus e até a próxima, torcedor. Canais Futebol na Canela, na Copa do Brasil, 48 horas de futebol.